Oração. Glória a Deus. Eu também gostaria de, nesta oportunidade, cumprimentar a todos os nossos ouvintes com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria poder estar aqui, estar participando deste culto que ora é transmitido via redes sociais, e eu creio que da mesma forma, quando nós cultuamos a Deus presencialmente num templo, Deus também, Ele pode te alcançar através da palavra, aonde você está no seu lar, e você ser alimentado pelo poder da santa e gloriosa palavra do Senhor. O Espírito Santo trouxe ao meu coração uma palavra e eu quero compartilhar com vocês. O texto que eu quero tomar por base está inserido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27. Na verdade, eu vou ler dois textos, um que está no livro de Mateus, capítulo de número 27, verso de número 40, 41 e 42. O segundo texto está inserido no livro de Lucas, capítulo 23, verso 33 e 34. Mateus capítulo 27, verso 40 ao 42, está escrito assim: e dizendo, tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas, anciões e fariseus, escarnecendo, diziam, salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Capítulo 23 de Lucas, verso de número 33 e 34. Capítulo 23, verso de número 33 e 34. Está escrito assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus, e com ele os 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Amém. O Espírito Santo, ele me deu um tema para esta mensagem. Na verdade, são algumas lições que eu quero extrair da cruz de Cristo. Até porque a cruz de Cristo, ela é uma fonte de ensinamento. Existem lições que, se nós aplicarmos na nossa vida, com certeza muda toda a nossa história, muda todo o nosso futuro, muda todo a nossa vida. E a primeira lição que eu extraio da cruz de Cristo é que o propósito, ele é maior do que a proposta. Jesus, na sua caminhada terrena, ele tinha um propósito. E o propósito era morrer na cruz do Calvário. Mas Jesus, durante a sua caminhada, ele recebeu algumas propostas. E estas propostas veio do seu adversário, do seu inimigo. O diabo, ele aparece para Jesus e ele faz-lhe algumas propostas. E estas propostas nós encontramos no capítulo de número 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus. A Bíblia diz que depois de Jesus ter sido batizado por João, Jesus ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo inimigo.
40 dias Jesus ele é tentado. No final dos 40 dias, a Bíblia diz que Jesus ele teve fome. E nesse momento, neste exato momento, o inimigo aparece e ele faz-lhe a primeira proposta, dizendo: se tu és o Filho de Deus, diga a estas pedras para que se transformem em pães. Jesus ele recusa a primeira proposta do inimigo. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito. Repito, e o propósito tem que ser maior do que a proposta. Mas o inimigo ele não se entrega. E a Bíblia diz que ele conduz a Jesus ao pináculo do templo e diz: está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece em nenhuma pedra. Lança-te daqui. E Jesus mais uma vez recusa a proposta. Mas o diabo ele é insistente, e a Bíblia diz que ele leva Jesus a um monte muito alto e mostra a Jesus todos os reinos da terra e sua glória. E ele faz talvez uma das propostas mais tentadoras. E ele diz: se prostrado me adorares, tudo isto te darei. E a Bíblia diz que mais uma vez Jesus recusa. Por quê? Porque o propósito dele era chegar na cruz. E eu quero já entregar algo de Deus para a sua vida, que está me assistindo, que está acompanhando este culto. Talvez você está recebendo algumas propostas, mas a palavra do Senhor para você é esta: fica firme no propósito. O propósito ele é maior do que a proposta. Ainda que esteja difícil, mas continue firme, olhando para o alvo, para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Jesus, depois da ressurreição, ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus, ele deixou esta palavra, e ele fez uma promessa aos discípulos que eles receberiam o Espírito Santo. E os discípulos ficaram em Jerusalém. O propósito deles era receber o Espírito Santo, mas levou 10 dias para que o Espírito Santo descesse sobre eles. E quem sabe eles receberam várias propostas durante esses 10 dias, mas eles não aceitaram. Por quê? Porque o propósito deles era ser cheio do Espírito Santo. Então a primeira lição que eu tiro da cruz é esta: o propósito ele tem que ser maior do que a proposta. Fique com esta palavra. Em segundo lugar, a cruz me ensina a ficar em silêncio quando todos querem que eu fale. Em Mateus capítulo 26, versos 62 e 63, quando Jesus ele é interrogado pelo sumo sacerdote Caifás, a Bíblia diz que ele ficou em silêncio. Em Mateus capítulo 27, verso 11 e 12, diante do governador Pilatos, Jesus ele é acusado pelos principais sacerdotes e anciões, porém ele fica em silêncio. Em Lucas 23, verso 8 e 9, diante do rei Herodes, Jesus também fica em silêncio. Isaías capítulo de número 53 e o verso de número 7, a Bíblia diz assim, Isaías capítulo de número 53 e o verso de número 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. 1 Pedro, capítulo de número 3, e verso de número 21 ao 23, a Bíblia diz que a atitude de Jesus na cruz, ela é para nós como exemplo. Por quê? Porque na cruz ele foi injuriado, mas ele não injuriou. Na cruz ele foi afrontado, mas ele não afrontou. Ou seja, Jesus ele não devolveu aquilo que ele recebia. Pelo contrário, ele ficava em silêncio. Talvez você esteja passando por algum tipo de afronta.
Talvez você esteja sendo perseguido, talvez você esteja sendo caluniado, mas a palavra de Deus para você é esta: fique em silêncio. Por quê? Porque o silêncio é a melhor resposta para o inimigo. Quando nós abrimos a nossa boca, Deus se cala, mas quando nós se calamos, Deus fala por nós. Fique em silêncio. A cruz me ensina a ficar em silêncio quando todos querem que eu fale. Todos queriam que Jesus falasse, mas ele não abriu a sua boca. A resposta de Ana para Penina foi o silêncio. A Bíblia diz que Penina injuriava Ana. Penina, ela fazia de tudo para que Ana falasse, mas Ana ficou em silêncio. O silêncio foi a ordem de Deus para Israel diante do Mar Vermelho. Moisés, usado por Deus, disse: ficai quieto, e o Senhor pelejará por vós. Deus só peleja por nós quando nós ficamos quietos, quando nós nos calamos. Então esta é a lição que eu extraio da cruz. A segunda lição: ficar em silêncio. Silêncio também foi a ordem de Josué para Israel quando eles rodeavam Jericó. A Bíblia diz que eles rodearam Jericó durante 6 dias, uma volta em cada dia. No 7º dia, 7 voltas, ou seja, 13 voltas no total. E a ordem foi esta: fiquem em silêncio, fiquem calados. Vai chegar a hora de vocês gritarem na última volta, mas antes da última volta vocês terão que ficar em silêncio. E eu fiquei pensando comigo, imagina o povo rodeando Jericó, e não foi fácil. Chegou um momento da caminhada em que os pés começou a doer, chegou um momento da caminhada que o corpo começou a doer, o cansaço veio, a vontade com certeza era de gritar, mas a ordem era ficar em silêncio. Talvez você esteja passando por este momento. A vontade é de gritar, a vontade é de abrir a boca, mas Deus está dizendo: fique em silêncio. A hora de gritar vai chegar, mas não vai ser de murmuração. O grito não vai ser de socorro, pelo contrário, o grito vai ser de triunfo, de vitória, de conquista. Mas o momento agora é de ficar em silêncio. Fique em silêncio. Eu aprendo isto com a cruz de Cristo. Em terceiro lugar, a cruz me ensina a ficar na posição que Deus me colocou, quando todos querem que eu desça dela. É uma lição extraordinária, porque Jesus está pregado na cruz. E sabe o que é que os seus inimigos querem dele? Querem que ele desça da cruz. Mas Jesus, ele diz: não, aqui é onde Deus quer que eu fique, e é aqui que eu vou ficar. Chegaram debaixo da cruz e disseram: se tu és o Filho de Deus, desça dela. Mas Jesus entende que ficar na posição que Deus nos colocou é melhor. Esta foi também a proposta que fizeram para Neemias. Disseram para Neemias: desça, vamos ao vale. Mas Neemias disse: se eu descer, a obra para. Eu vou ficar na posição que Deus me colocou. Fique na posição que Deus te colocou, não desça dela. A cruz nos ensina isto: ficar na posição que Deus nos colocou é melhor. E o que é que significa ficar na posição que Deus nos colocou? O que é que significa não descer da cruz? É não desistir da missão. Jesus tinha uma missão, e a missão era morrer na cruz. E ele não desistiu da missão. Não desista da missão. Não desista do projeto. Não desista do plano. Não desista. Pode estar difícil, mas Deus quer você aonde você está. Segundo, descer da cruz, ceder, significa sair do centro da vontade de Deus. Por quê? Porque a cruz era o centro, era a vontade de Deus para Jesus. Lembra no Getsêmani? Quando Jesus estava passando aquele momento de agonia, a Bíblia diz que ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esta hora. Mas não era possível. E aí ele deu o brado:
seja feita a tua vontade. A vontade de Deus para Jesus é que ele chegasse na cruz, que morresse na cruz. Então permanecer na posição em que nós estamos é estar no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus, eu aprendo que não significa estar isento dos sofrimentos. Porque existem pessoas que pensam, se está no centro da vontade de Deus, então eu estou isento aos sofrimentos. Não, pelo contrário, é aí que vem luta, é aí que nós somos submetidos aos sofrimentos. Mas existe um Deus no céu que é poderoso para botar um ponto final em qualquer sofrimento. O sofrimento é temporário, aleluia. Vem a tempestade, mas depois da tempestade vem a bonança. Vem a humilhação, mas depois da humilhação vem a exaltação. A cruz é um momento temporário na vida de Jesus. Depois da cruz viria a exaltação. Suporte este momento, fique na posição que Deus te colocou, porque está chegando o momento de Deus te exaltar. Na cruz Jesus foi ferido, na cruz Jesus foi humilhado, foi moído, mas Deus o exaltou. Deus o exaltou. Deus vai te exaltar. Em quarto lugar, a cruz me ensina que nunca é tarde para se arrepender. O ladrão da cruz é o exemplo disto. Ele estava na sua última hora, mas ele se arrependeu. Nunca é tarde. Talvez você que esteja me ouvindo cometeu algo e o inimigo está te acusando, não tem mais jeito para você, é tarde demais. Mas a cruz me ensina que nunca é tarde para se arrepender. Se você se arrepender agora, onde você está, Deus ele pode fazer algo na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus faz o fim virar começo, o último ser primeiro. Ele é o dono do tempo e ele está fora do tempo. Então para Deus tudo é possível. Para Israel o mar era o fim, mas para Deus era só o começo de uma nova caminhada. Então se arrependa agora e Deus vai te alcançar e mudar a sua história. Em quinto lugar, a cruz me ensina que os verdadeiros amigos não são aqueles que dizem ser no dia bom, mas são aqueles que demonstram ser no dia mau. Porque enquanto Jesus ele não era perseguido, todos diziam: estou contigo. Os próprios discípulos diziam: se for preciso iremos contigo até a morte. Mas quando Jesus foi preso no Getsêmani, a Bíblia diz que todos abandonaram Jesus. Todos. O próprio Pedro, que se levantou e disse: Senhor, estou contigo, correu, fugiu. Mas quando Jesus está pregado na cruz, ele olha do alto e ele procura os seus discípulos, procura os seus amigos, e ninguém, exceto um, estava aos pés da cruz, João. Então a cruz me ensina que os verdadeiros amigos não são aqueles que dizem ser no dia bom, mas são aqueles que demonstram ser no dia mau. Talvez algumas pessoas saíram da sua vida, não se preocupe, fica tranquilo, não eram seus amigos. Mas você vai ver que na dificuldade sempre vai ter um que vai estar ao seu lado. E este um se chama Jesus, se chama Espírito Santo. Oh, aleluia. Em sexto lugar, a cruz me ensina a perdoar. E esta é para mim uma das maiores lições da cruz. Perdoar é uma das principais características do discípulo de Jesus. Efésios capítulo de número 4 e o verso de número 32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Colossenses capítulo de número 3, verso de número 12 e 13 diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão,
de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. A cruz me ensina a perdoar. Sabe por quê? Porque na cruz, o ladrão insultou Jesus. Na cruz, os soldados zombaram de Jesus. Na cruz, a multidão escarneceram de Jesus. Na cruz, cuspiram nele. Na cruz, disseram que ele era um malfeitor. Mas na cruz, Jesus levantou a cabeça e disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou o ladrão, perdoou os soldados, Jesus perdoou quem lhe feriu, Jesus perdoou quem zombou dele, e Jesus nos perdoou, e ele diz: agora vão e perdoe quem te ofende. Então a cruz me ensina a perdoar. Agora nós, muitas das vezes não perdoamos, e Jesus perdoou todas essas pessoas que lhes feriu muito, e nós às vezes não perdoamos quem pisa no nosso pé. Agora a oração do Pai Nosso diz assim: perdoai, para que Deus nos perdoe. Nós oramos: Pai Nosso que estais no céu, nos dê o pão de cada dia, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. O perdão de Deus é resultado do nosso perdão que concedemos ao nosso irmão, porque é hipocrisia pedir perdão para Deus se não conseguimos perdoar o nosso irmão. Ou seja, perdão gera perdão. Eu perdoo